Oi, gente, sejam muito bem-vindos para a nossa aula do terceiro ano, aula 11 de língua portuguesa. Hoje vamos aprender sobre a função social e comunicativa dos textos. Vamos identificar a função social dos textos que circulam em nosso cotidiano, nas mídias impressas, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circula, quem produziu e a quem se destinam, e que gêneros possuem as funções sociais relacionadas aos campos de atuações nos quais circulam. É muito importante identificar esse tema para você reconhecer o poder que o texto tem em nossa comunicação, em nosso âmbito social. Primeiramente, vamos aprofundar no quesito textos e conhecer os principais tipos de textos que fazem parte desse nosso cotidiano, da nossa vivência. Vamos lá? Primeiramente, vamos para a definição. É importante definir o que é um texto. Um texto é uma manifestação da linguagem. Ele pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto, certo, gente? Agora que definimos, vamos entender por partes qual a colaboração, qual a importância e de que forma acontece essa mágica da comunicação entre receptor e emissor, né? Primeiramente, vamos para onde começa todo o processo criativo, né? Todo o processo de mão de obra, que, por caso, é o emissor. É dele que parte a ação. Ele vai transformar os seus pensamentos em notícias, em textos que você pode ler e interpretar, absorvendo aquele conhecimento ao qual o emissor produziu. Por isso é muito importante destacar que tudo parte do pensamento do emissor. Depois dele, ele vai transformar. Chamamos essa transformação de manifestação da linguagem, porque aqui há uma manifestação. Aqui, tudo será repassado para letras, né? Signos que a gente usa durante o nosso dia a dia. E essas letras formarão um texto. Todo esse conjunto criativo será absorvido pelo receptor. Ele vai absorver e vai trazer a notícia para ele, transformando e repassando para outras pessoas. Por isso que o texto é uma função muito importante, uma função social. O poder do texto ele é extremamente importante para a nossa sociedade, pois é a ponte que trazem ideias revolucionárias que muda o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir, certo? Depois, vamos aprofundar mais e destacar. Vamos destacar esse processo entre esses dois polos, emissor e receptor. Vamos ver o que diz. Em teoria da informação, o emissor é um dos protagonistas do ato da comunicação. Este, em dado momento, emite uma mensagem para o receptor ou destinatário. Como foi dito antes, esses polos eles se interagem, o emissor e o receptor. O processo criativo saindo do emissor e chegando ao receptor, aquele que vai absorver a informação. E o texto terá o papel de ponte entre um e outro, aquilo que liga esses dois polos, essa mensagem que está sendo passada, certo, gente? Vamos para o próximo slide e vamos aprofundar
sobre qual é a função social, né? Por que esse texto é tão importante para a nossa sociedade como informação, como ferramenta de transformação. Vamos ver? A função social em um texto está diretamente ligada à informação, ou seja, ele tem como objetivo informar as pessoas sobre um determinado assunto. Para ser mais exato, geralmente ele possui um cunho agregador que conscientiza as pessoas em algum aspecto, como, por exemplo, uma matéria jornalística que dialoga sobre a necessidade de compartilhamento de livros didáticos. Certo, gente? Vamos pegar essa parte desse texto aqui e vamos entender que esses dois polos são muito importantes para a nossa sociedade. Ou seja, geralmente não é só um emissor ou um grupo de emissor e também não é um receptor ou um grupo de receptor. Ambos se misturam. Ou o que quer dizer, professor? O que é que o senhor quis dizer com essa última frase que você falou? Eu posso ter um emissor e passar a mensagem para um grupo de receptores, uma sociedade de receptores. Também pode ser o contrário, um grupo de emissores passando a informação para um só receptor. Certo, gente? Aqui, na nossa sociedade, varia muito, porque nossa sociedade é pluralizada. Ela tem todos os mecanismos, né, diferentes de relações. Ambos não é muito específico, certo? Então, a função desse texto é passar a informação, gente. Essa informação que é importante para toda a nossa sociedade. Vamos dar um exemplo que um emissor esteja querendo passar uma informação de cunho social, como, por exemplo, um edital para um concurso público. Esse emissor vai editar, vai fazer todo o texto e, seguinte, ele vai passar, vai publicar e o grupo vai todos ver aquele edital, vai se informar e vai entender todo o processo. Entendeu como se dá de um para um grupo? Isso mesmo. O mesmo acontece com o nosso telejornal. O nosso telejornal também passa uma mensagem que é passada de um grupo para outro grupo, certo? E ele vai nos informar. Também podemos destacar uma previsão do tempo. Podemos destacar também uma notícia muito importante, aquela notícia, aquela mensagem que está sendo passada. Então você vê que essa informação ela é importantíssima durante o nosso dia a dia. Como deixa bem destacado, ela tem o cunho de agregar pessoas, de juntar pessoas e de conscientizar também. Vocês não sabem o quanto é importante o poder da palavra, o poder do texto, do compartilhamento de informações. Vamos lá para o nosso próximo slide. Vamos aprofundar melhor sobre os tipos de texto, né? As tipologias textuais. Por quê? É importante verificar que temos que conhecer, né? Verificar e conhecer os tipos de texto, porque todos eles recebem uma classificação de acordo com suas regras e depende também de suas características, certo? Então, a tipologia textual é analisada a partir de sua estrutura e observando sua finalidade. Um texto pode contar uma história ou descrever um fato ou argumentar sobre um ponto de vista, explicar ou informar sobre um acontecimento. Correto?
Agora, vamos aprofundar sobre os tipos de texto. Vamos entendê-los, porque é importante entender os tipos de textos e classificá-los, para assim a gente possa ter uma maior compreensão dessa ferramenta tão importante para o nosso dia a dia. Certo, gente? Primeiramente, vamos começar sobre os tipos de classificação. Eles são divididos em narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo, certo, gente? Ou seja, professor, eles são divididos em 5, isso mesmo, narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo, certo? Lembre-se que também é uma exceção. No finalzinho do slide eu vou explicar sobre as exceções, para a gente não confundir tipologia textual com gênero literário, tá bom? Mais adiante, vamos aprofundar no texto narrativo. O que é um texto narrativo? Uma das características principais do texto narrativo é a presença de um narrador, uma narração, que tem por objetivo contar o enredo que envolve o tempo, espaço e personagem e ação. Isso mesmo, gente. O texto narrativo, ele precisa-se de um narrador, precisa de alguém narrando aquele fato. Lembrando que esse narrador, ele pode ser um narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente. Todos eles têm um narrador, texto narrativo. Mas, professor, o que é que tem? O que tem na nossa sociedade de texto narrativo? Eu não sei. Agora você vai descobrir. Lembram-se dos contos, dos romances, das fábulas e depoimentos? Todos eles são textos narrativos. Também são incluídos os relatos, as crônicas, até as piadas e também as novelas. As novelas que são tão importantes aí para o nosso entretenimento, né? Elas também são textos narrativos. Elas partem de textos narrativos, certo? O próximo que vamos trabalhar será o texto descritivo. A característica principal do texto descritivo é descrever algo ou alguém detalhadamente, de forma que o leitor consiga criar uma imagem mental do que está sendo descrito. Gente, esse texto descritivo, ele tem aos montes durante o nosso dia a dia. Ele está muito presente no nosso social. O que são textos descritivos, professor? Que estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Gente, os classificados. Vê só como é de grande valia. Quando você vai e coloca o detalhamento de um carro, você fica vendo, ouvindo, lendo esse classificado, decifrando essa informação e vai imaginando em sua cabeça, criando imagens. Assim também são os folhetos turísticos, os cardápios, né? Tem que estar descrevendo tudo que vem no prato, aí você vai imaginar, né? Também são os anúncios. A descrição de personagem também são textos descritivos, pois está descrevendo. A gente vai tirar uma imagem dali, certo? Vamos para o próximo, que será o texto dissertativo. Sim, o texto dissertativo, ele é classificado em texto dissertativo argumentativo,
e texto dissertativo expositivo. O texto dissertativo argumentativo, ele apresenta um ponto de vista e tem como objetivo persuadir e convencer o leitor a concordar com essa ideia, né? Essa ideia defendida, certo? Mais uma vez, onde é que estão presentes esses textos dissertativos para que toda vez que você vê esse texto, você possa classificá-lo de maneira correta, né? Fazem parte desse tipo os ensaios, as cartas argumentativas, a dissertação argumentativa e o editorial. Ou seja, é aqui que você vai defender a sua ideia através de argumentos, certo, gente? Vamos para o nosso próximo tipo de texto, que será expositivo. Sim, gente. O texto expositivo tem a finalidade de esclarecer o leitor através de uma exposição de um determinado assunto ou tema. Esse tipo de texto não tem a pretensão de convencer o leitor, apenas de expor os conhecimentos, ideias e ponto de vista. Sua linguagem é clara e concisa. Certo, gente? Ou seja, professor, ele é diferente do outro texto argumentativo, né, professor? Né? Sim, é diferente do texto dissertativo. Aqui a gente vai passar uma ideia. E esse é o número 1. O texto expositivo é o número 1. Se formos ranquear os textos que mais aparecem em nossa sociedade. Porque, professor, toda reportagem ela é um texto expositivo, pois ela expõe a ideia. É muito bom observar que aqui o emissor, ele traz a sua ideia, traz o seu ponto de vista. O resumo, o fechamento, um artigo científico e até um seminário fazem parte de um texto expositivo. Lembrando, gente, que se você um dia for redigir um texto expositivo, nunca esqueça de deixar a sua ideia clara e objetiva. Também você pode deixar o seu ponto de vista e sua ideia dentro desse texto, tá bom? Lembrando, ele é o número 1 nos tipos de textos que mais aparecem na nossa sociedade. Por isso que ele é muito importante a gente entender a forma do que ele é feito, do que ele é trabalhado, né? Vamos para o texto injuntivo. Os textos injuntivos são textos prescritivos. São textos que têm como finalidade a instrução e a orientação do leitor. Além de fornecer uma informação, eles instigam a ação do leitor. Os textos injuntivos se caracterizam por utilizar verbos no imperativo, no infinitivo, o presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Gente, mais uma vez, temos um texto que ele é de grande valia. Todos eles são de grande valia. Mas se formos ranquear, colocaríamos esse como segundo, certo? Os textos injuntivos, ele tem que ser específico para um grupo. Como assim, professor? Um dos exemplos que acontece mais no texto injuntivo na nossa sociedade são os manuais de instruções. Ou seja, se a ideia não estiver clara, se não tiver objetiva, o leitor que está lendo, ele pode acabar se atrapalhando. Por isso que é muito importante que esse tipo de texto seja verificado, seja totalmente experimentado antes de você escrever ele, como é o caso de uma receita culinária, né? A gente precisa primeiro
passar, né? Primeiro entender como é que se faz, depois anotar tudo e só depois a gente fazer aquele texto injuntivo. Porque os textos injuntivos, ele é de extrema valia para que a gente obtenha êxito, né? Seja ele numa montagem de um prato, ou seja ele na montagem de um equipamento, temos que utilizar uma ideia clara e concisa. As bulas de remédio, elas são caracterizadas por textos injuntivos. Os regulamentos, os editais e os códigos e até as leis. Sim, gente, as leis são textos injuntivos. Elas têm que ser claras para que todo o público consiga compreender, né? Compreender e trazer para si e seguir aquele tipo de lei. Certo, gente? Não se esqueça. Então, gente, para não esquecer, né? Aquela dica que eu trago para você, não há outro tipo de textos além dos que foram citados aqui na nossa aula. A teoria linguística considera-se corretamente apenas 5 tipos de textos aos quais a gente citou em nossa aula. Não confunda diálogo, relato, entrevista, explicação, reportagens com tipos de textos. Eles são gêneros textuais. Poesia e prosa são formas literais. E texto épico, dramático e lírico são gêneros literários. Muito bom o que eu trouxe agora para vocês. Porque às vezes isso acaba confundindo quando você vai classificar os tipos de texto, certo? A gente tem que saber que na nossa língua portuguesa somente 5 tipos. Mas há gêneros, há formas literárias, certo? Mas não são tipos de textos, tá bom? Gente, primeiramente, gostaria de agradecer pela presença de vocês em nossa aula. Espero que o conteúdo tenha sido de grande valia para vocês, certo? E até a nossa próxima aula, gente. Tchau!